Continuando a nossa revisão de óptica, hoje a gente vai falar de espelhos e formação de imagens. E aí a gente começa falando do espelho plano, que é o mais simples, beleza? Então vamos lá. Aqui algumas propriedades. Primeiro, eu tenho um espelho aqui, né? A partir daqui é tudo que é dentro do espelho, né? E aqui é a parte onde normalmente a gente está observando aqui, né? Então aqui está você observando o espelho, beleza? O que que acontece? E aqui, claro, eu tenho o meu eixo, né? Que é meu eixo normal em relação ao espelho, tá? O que que é o eixo normal? É um eixo que faz 90 graus com a superfície que você está analisando. É só isso. Então vamos lá, vamos supor que eu incida um raio de luz vindo nessa direção aqui, tá? Eu incidi esse raio de luz, finge que é aqueles laserzinhos de feira vermelho, né? Incidi esse raio de luz aqui, e aí pelo espelho ser plano, a gente sabe que ele reflete nesse sentido aqui, né? Beleza? Então deixa eu desenhar aqui o raio que foi refletido. Nisso a gente sabe o seguinte, que a gente tem um ângulo, que é o nosso ângulo de incidência, né? Quando eu incido o raio de luz aqui, forma um ângulo de incidência em relação ao eixo normal. Esse eixo aqui, né? Então eu incido esse raio de luz, ele bate aqui nesse ponto do espelho e ele se reflete. E aí essa reflexão forma um ângulo que a gente chama de ângulo de refração. E no espelho plano, a gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Isso para qualquer posição que eu vá incidir meu raio de luz. Então eu posso incidir aqui, né? Ou posso incidir, por exemplo, aqui. Formar um ângulo mais aberto, né? Que ele vai refletir no mesmo ângulo. Ou um ângulo mais fechado, por exemplo, né? Aqui, ele vai incidir um ângulo e vai refletir um ângulo menor, mas sempre iguais, beleza? E quando eu incido aqui em paralelo, em paralelo com o eixo, a reflexão, o ângulo também é zero, beleza? Então o espelho plano ele é bem simples de entender. Então a regra geral é essa, beleza? E aí a gente parte para os espelhos esféricos. Esféricos porque se a gente for observar esse espelho aqui, tudo que está aqui é o espelho, né? A partir daqui, né, já é onde a gente observa, né? É o externo do espelho. Aqui é a imagem interna do espelho. É como se eu estivesse aqui me olhando no espelho, né? E a minha imagem é formada aqui. E esse espelho, ele forma o desenho de uma esfera, né? Essa esfera não está na cota, né? Ela seria um pouquinho maior. O centro da, da esfera é esse ponto C que a gente chama de centro de curvatura, né? Então a esfera seria isso aqui, né? E aqui seria o centro dela, tá? E aí, do ponto C até o vértice, que é esse V aqui, da esfera, a gente tem o raio da esfera, né? A gente tem o raio da esfera. Do ponto C, que é o centro de curvatura, até o F, que é o foco, né? A gente tem a metade do raio. Do foco para o vértice, da mesma maneira, nós temos a metade do raio. Beleza? Então a gente vai fazer uma análise geométrica do espelho e através dessa análise a gente consegue fazer a imagem. Beleza? Consegue entender as propriedades desse espelho. E aí a gente vai falar de alguns ângulos. Aliás, alguns ângulos não. A gente vai falar de alguns raios notáveis. Beleza? O que são raios notáveis? São raios que incidem e se refletem de um determinado jeito, né? Então vamos pegar aqui, vamos supor aqui um raio em paralelo, né? Esse raio ele vai incidir aqui em paralelo. E aí quando ele se refletir, o que que vai acontecer? Ele vai passar no foco. Beleza? Ele vai passar no nosso foco. E aí da mesma maneira que eu tenho um raio de luz que ele incide aqui e reflete aqui, eu posso ter o contrário, um raio de luz que incide aqui, passa pelo foco e se reflete em paralelo, beleza? Então tem essa situação aqui.
em paralelo, o raio de luz ele vem em paralelo, ele incide aqui no espelho, ele se reflete e passa pelo foco. E o contrário também, né? Se eu incidir ele no foco, ele vai passar em paralelo. Agora analisando um raio, por exemplo, que ele vai ser incidido aqui no vértice, ele vai se refletir dessa forma, beleza? Ele vai se refletir dessa forma, fazendo um ângulo de incidência aqui e um ângulo de reflexão aqui. Opa. Onde esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão são iguais. Tranquilo? Então, o que que acontece? Eu incido um raio aqui, forma esse ângulo de incidência e ele se reflete formando o ângulo de reflexão, onde esses ângulos são iguais. Então, quando acontece essa situação do raio se incidir e bater no vértice, ele é parecido com o espelho plano, beleza? A gente tem outra situação, que é quando o ângulo é incidido a partir do centro de curvatura do espelho, né? Então, tem um ângulo ele é incidido aqui, né? Ele passa pelo centro de curvatura do espelho, nessa direção aqui. E aí, quando ele bate nesse ponto aqui, ele retorna na mesma direção do centro de curvatura, né? Então a gente tem essas três situações aí, que vai nos dizer o comportamento do raio passando pelos três pontos, beleza? Então é o que a gente chama de raios notáveis. Isso daqui vai nos auxiliar a entender como que é formado, como que são formadas as imagens, né? E tudo isso a gente consegue saber através de experimentos, beleza? Então, como que eu sei que os raios se comportam dessa forma? Porque isso tudo foi testado, foi experimentado com esses espelhos, né? Foi-se utilizado ali da geometria para poder entender o comportamento desses raios de luz e como que eles formam imagens, né? Porque como a gente vai ver aqui na formação de imagem, aqui esse tipo de espelho, ele inverte a imagem. Então se você está por aqui, por exemplo, né? O espelho, ele vai inverter a sua imagem, né? Você vai ficar de cabeça para baixo. Beleza? Mas enfim, mais para frente a gente vai ver isso. Então vamos começar a construir a nossa imagem aqui, tá? Então aqui eu tenho uma vela, beleza? E aqui eu tenho o nosso espelho côncavo. E aí o que que vai acontecer? Se a gente traçar um raio aqui em linha reta, a gente aprendeu que ele passa pelo foco quando ele vem em paralelo, né? Então ele passa pelo foco, beleza? Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente aprendeu que quando o raio ele vem em paralelo, ele incide em paralelo, ele se reflete e passa pelo foco. Só que a luz, ela não vai somente numa direção, ela vai em várias, né? Ela vai em várias direções. Então, se a gente pegar um raio de luz aqui, então quando a gente pega um raio de luz aqui, por exemplo, deixa eu desenhar ele em azul, ele sai daqui e ele vai passar pelo foco, né? E aí o que que vai acontecer quando ele passar pelo foco? A gente viu o mesmo exemplo do anterior, né, do raio de luz anterior. Ele vai se refletir em paralelo, né? Beleza? E aí a nossa imagem, ela vai ser formada no espelho a partir do encontro desses dois feixes de luz, beleza? Vai ser formada a partir do encontro desses dois feixes de luz. Então a nossa imagem aqui, ela vai ser formada assim no espelho, tá? Deixa eu desenhar ela aqui. Ela vai ser formada assim no espelho. Bem assim, né? Beleza? Ela vai ser formada de cabeça para baixo e de um tamanho menor, beleza? E aí a gente tem que entender o tipo da imagem, né? A imagem direta ou direita, né? Direta ou direita, tanto faz.
é quando a imagem ela é formada na mesma direção que a imagem que a imagem verdadeira, né? Então você está aqui no espelho e aí o espelho reflete você aqui na mesma direção, ou seja, você está com a cabeça aqui e o boneco está com a cabeça aqui, né? Quando ela é invertida, quer dizer que você está aqui e a imagem formada no espelho é que você está em cabeça para baixo, né? O que acontece aqui é uma imagem invertida. A imagem é formada e ela fica invertida. Então a vela, ela está nessa direção, a imagem formada da vela fica de cabeça para baixo. Então ela é invertida. A imagem ela ser real ou virtual, né? Quando ela é real é quando os raios se encontram, beleza? Quando os raios se encontram. Então os raios estão se encontrando aqui. Então ela é uma imagem real. Virtual a gente vai discutir já já, beleza? Para a gente ver a diferença de um para outro. Mas real é quando os raios de luz se encontram fora do espelho, beleza? Virtual seria o encontro desses raios dentro do espelho. E aí o tamanho da imagem, ela é maior, menor ou igual, né? Nesse nosso caso aqui, a imagem está sendo formada menor do que a imagem original, do que o objeto real, beleza? Então essa imagem aqui, ela é, ela é invertida, real, porque ela é invertida porque a imagem está se formando ao contrário, né? Ela é real porque os raios se encontram fora do espelho, né? Para formar a imagem. E ela é menor do que o objeto real, beleza? Tranquilo, né? É bom notar que a gente está posicionando a imagem antes do foco, né? O foco vai ser o nosso ponto de referência aqui. Então, antes do foco, vamos ver o comportamento da nossa imagem, beleza? Então, vamos colocar aqui uma outra vela, ou melhor, vamos aproximar a vela, né? Pronto, vamos posicionar a vela no nosso ponto C. Mas primeiro vamos chamar aqui a situação aqui de A e aqui a formação da imagem é a linha, beleza? Aqui no nosso ponto, vamos chamar de B, né? Eu aproximei o nosso objeto, no caso nossa vela, e posicionei em cima do centro de curvatura, beleza? Agora o raio vem para cá, passa no foco, né? Ele vem na mesma direção aqui, né? O raio vem, incide aqui e passa no foco, tá? Só que esse raio aqui, que vai ser refletido no, que vai ser incidido no vértice, né? Vocês vão ver que ele vai mudar o ângulo, né? O ângulo de incidência é diferente, né? Então o ângulo de refração também vai ser diferente do primeiro. Eita, foi mal, confundi aqui. Vamos lá, vamos de novo. Eu vou pegar esse raio azul e vou incidir ele passando no foco, tá? Então ele vai vir aqui. Quando ele bater aqui nesse ponto, né? Eu incidi o raio aqui, lembrando que a luz ela faz várias trajetórias ao mesmo tempo, né? Então eu peguei e só estou pegando dois raios, mas aqui tem vários, né? Para poder fazer a formação da imagem. Então eu peguei esse raio e incidi ele aqui. E ele vai se refletir aqui, né? Beleza? Então vamos refletir ele aqui. Quando ele passa pelo foco, a gente sabe que ele passa em paralelo, né? Beleza? E aí a gente tem um encontro dos feixes aqui. E é onde nossa imagem vai ser formada, beleza? Aqui nesse ponto. E aí a imagem da nossa vela vai ser do mesmo tamanho, aproximadamente, né? Aqui eu diminui um pouquinho só para caber no desenho, né? Porque o desenho não está com a métrica correta, mas basicamente vai vir o mesmo tamanho, né? Cadê? Deixa eu voltar. Pronto. Tipo isso aqui. A imagem vai ser formada, na verdade, porque ela tá. Na verdade, porque ela não está encaixada no desenho corretamente. Mas aí a imagem vai ser basicamente o mesmo tamanho, vai ser igual. Aí a gente tem uma propriedade aqui, né?
que antes do foco, quer dizer, antes do centro de curvatura, antes do C, né? A imagem ela fica pequena. Você pode ver que a linha formada pela imagem A, pelo objeto A, né? No ponto A, ela é menor. À medida que eu vou aproximando, esse objeto vai aumentando de tamanho. Beleza? Aumentando de tamanho. Quando chega em C, no centro de curvatura do espelho, a imagem fica do mesmo tamanho. Então é de se notar que, à medida que eu vou me aproximando do foco, a imagem vai aumentando, né? Então, se eu colocar a minha vela nessa posição aqui, né? O que vai acontecer? O raio vai vir aqui normal, vai passar pelo foco. Aí, quando eu for fazer isso aqui, né? O raio vai passar pelo foco novamente. O encontro vai ser aqui agora, né? Então, a imagem vai aumentar, né? Então, a vela vai ficar desse tamanho aqui. Beleza? Vai ficar aqui nessa posição. E aí, nesse caso, vou nomear os pontos aqui, né? Aqui vai ser B', né? Vamos fazer o C' aqui só pra gente ficar com a nossa consciência limpa, né? Eu vou posicionar o objeto aqui, tá? E aí, normal, a imagem, um raio de luz vai vir para cá em paralelo e ele vai passar pelo foco, normal. Quando eu traçar esse raio azul aqui, partindo desse ponto e passando no foco, ele vai bater aqui. Ele vai incidir aqui no espelho. E aí ele vai se encontrar com o nosso raio vermelho nesse ponto aqui. E aí a imagem que vai ser formada vai ser maior, né? Beleza? Deixa eu colocar aqui a imagem. Deixa eu aumentar o tamanho dela. Então a imagem ela vai ficar maior, né? Então à medida que eu vou me aproximando do foco, a imagem aumenta. À medida que eu vou me afastando, a imagem diminui. Beleza? Muito simples, né? Onde, quando eu estou aqui nesse ponto A, mais afastado do foco, a imagem ela é menor. Quando eu chego no centro de curvatura do espelho, a imagem ela tem o mesmo tamanho. Então vamos supor uma questão pede em qual ponto, ou sei lá, em qual distância, aí pede para você calcular, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Quer dizer, a gente vai ver isso quando a gente for resolver questões, né? Em que ponto a imagem tem o mesmo tamanho, né? Do objeto original. Da imagem original do objeto. Então, no ponto C, né, que é o centro de curvatura do espelho. Tranquilo? E aí, quando eu me aproximo cada vez mais do foco, a imagem tende a aumentar. E por aí vai, né? Então, para grudar na cabeça, quanto mais distante do foco, menor a imagem. Quanto mais próximo do foco, maior a imagem. Beleza? Lembrando que aqui é nosso ponto C e aqui nosso ponto C'. Beleza? Esse C não é o mesmo C daqui, tá? Esse aqui é o centro de curvatura, esse aqui é só um ponto C aleatório que eu estou nomeando aqui só para a gente brincar, né? Então vamos ficar atentos a essas propriedades aqui, né? No espelho côncavo, né? Antes do foco, a gente tem que a imagem ela é invertida, né? A gente vê que a imagem, o objeto real, ele está nessa direção. E a imagem formada aqui embaixo vai ser na direção oposta, né? Ou seja, no sentido oposto, perdão. Ou seja, a imagem ela vai ser formada de forma invertida, né? A imagem ela é real, porque real é quando os pontos, é quando os raios se encontram, né? Em algum ponto fora do espelho, né? Aqui na região fora do espelho, beleza? Então são reais. Aí sobre o tamanho da imagem, né? Então a gente tem aqui, antes do C, do centro de curvatura, que é aqui, né? Antes do centro de curvatura, que é essa região aqui, a imagem no ponto A, né? Antes do centro de curvatura, a imagem ela é formada aqui num tamanho menor, né? Então vamos colocar aqui, menor.
a imagem formada ela é menor, como a gente pode ver aqui, né? Aqui a gente está com o nosso objeto incidindo um raio de luz para cá, outro raio de luz para cá, e aí eles se encontram aqui formando essa imagenzinha menor aqui. Então, antes do centro de curvatura, a imagem formada é menor. Depois, aliás, no centro de curvatura, né, em C, no centro de curvatura em C aqui, a nossa imagem ela tem o tamanho igual, né? Igual. Depois do centro de curvatura, se aproximando já do foco, a imagem ela é maior, beleza? Então, isso daqui é antes do foco, tá? O que que é o foco? Esse ponto F aqui, né? Beleza? Tranquilo, né? Então aqui, a princípio é muita informação, mas com o tempo vai ficando fácil, né? Isso aqui, na verdade, não é nem com o tempo, isso aqui é fácil demais, né? A gente tá conseguindo ver isso aqui, tranquilo? Beleza, limpando o desenho, agora vamos... A gente tratou aqui da imagem formada antes do foco, antes do ponto F aqui, o foco. Agora vamos tratar da formação da imagem sob o foco e posterior, depois do foco, beleza? Então vamos pegar a nossa vela aqui e colocar em cima do foco. Peraí. Deixa eu pegar ela completa aqui. Colocar ela em cima do foco. Vamos ver o que que acontece, beleza? Então, primeira situação, né? A gente tem um raio de luz. Vamos colocar aqui um em vermelho, né? Quando ele vem em paralelo, ele incide em paralelo no nosso espelho, né? Naturalmente, quando o raio ele é em paralelo, ele vai passar pelo nosso foco, assim como todos os outros passaram, né? São os raios notáveis. Então, em paralelo, ele vai passar, ele vai incidir em paralelo e vai refletir no foco. Beleza? Como eu fiz aqui agora. E aí vamos traçar o nosso raio azul, lembrando que a luz ela incide em todas as direções, né? Mas a gente só precisa de dois raios aqui para nos ajudar a entender como que forma a imagem. Então, aqui o nosso raio em azul, ele vai vir aqui, tá? Opa. Ele vai vir aqui e vai bater no ponto V, ou seja, no vértice do nosso espelho. Quando ele bater aqui, a gente sabe, pela propriedade de raios notáveis, que esse ângulo de incidência aqui vai ser igual ao ângulo de refração, tá? Então ele vai fazer mais ou menos isso aqui. Aqui, de novo, aqui, como a gente pode perceber, os dois raios eles ficaram em paralelo, um com o outro, né? Eles ficaram em paralelo, ou seja, não vai haver encontro aqui, né? Ou se for haver algum encontro aqui, vai ser lá no próximo do infinito, né? Os raios estão em paralelo aqui, né? Em algum momento no infinito vai acontecer que eles forem se aproximando, até que eles se encontrem, né? Mas isso é lá para o infinito, isso tende a zero, né? Então, na realidade, na nossa realidade, isso aqui, eles nunca vão se encontrar. Então, se eles não vão se encontrar, não tem formação de imagem. Se os raios não se encontram, né? Não há formação de imagem. Tranquilo? Então, outra propriedade, né? Quando o objeto está no foco, no espelho côncavo, não há formação de imagem. Vou até anotar aqui. Pronto. Então, sob F, sob o foco, não há formação de imagem. Por quê? Porque os feixes de luz não se encontram aqui embaixo, né? Não se encontram aqui em nenhum lugar. Tranquilo? Agora vamos analisar pós o foco, né? Depois do foco. Vamos posicionar nossa vela aqui, tá? Deixa eu pegar ela aqui completa. Vamos colocar ela aqui, nessa posição, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aqui vai ser nosso ponto D. E D' não existe porque não há formação de imagem, né? Então aqui vai ser nosso ponto E. Agora, né? E vamos ver como é que vai formar essa imagem aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que forma a imagem desse objeto agora, depois do foco, né? Agora eu posicionei
a nossa vela depois do ponto F, que é o nosso foco. Então o raio de luz ele vem para cá, né? Em paralelo, ele incide e se reflete passando pelo foco, né? Sempre vai acontecer isso, tá? E aí vamos traçar nosso raio azul, ver como é que ele se comporta, né? Então o raio azul ele vem aqui. De novo eu esqueci de colocar aqui a geometria, tá? Então nosso raio azul vem aqui, bate aqui e forma um ângulo de incidência, forma um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Opa, pera aí, agora ele se afastou mais, né? Veja que esse daqui estava praticamente em paralelo, né, com o raio vermelho, né? Ou seja, quando ele está posicionado no foco, o raio azul e o raio vermelho são praticamente em paralelo. E agora o nosso raio azul ele se inclinou mais para lá, né? Ou seja, agora para ele se encontrar aqui fora do espelho, agora que ele não vai se encontrar mesmo, né? Esse não vai se encontrar com esse. Só que se a gente for olhar aqui, se a gente projetar o nosso raio para cá e o nosso raio para cá, nesse ponto aqui ele vai se encontrar. Só que ele vai se encontrar dentro do espelho, né? Então deixa eu tentar desenhar isso aqui, tá? Tá, então aqui o nosso raio, ele não vai se encontrar fora do espelho, mas dentro do espelho, se eu projetar os raios para dentro, ele vai se encontrar nesse ponto aqui, né? Vamos marcar ele aqui. Vai ser o nosso ponto E'. Ele vai se formar dentro do espelho, ou seja, a imagem vai se formar dentro do espelho. E é o que a gente chama de imagem virtual, tá? A imagem que se forma dentro do espelho, tá? Então, posicionando o nosso objeto aqui dentro, né? A gente vai ter o seguinte. Opa, deixa eu tentar ampliar ele. A gente vai ter um objeto assim. Uma imagem agora direta ou direita, né? Porque ela está na mesma direção do nosso objeto. Agora a imagem ela é virtual, porque ela é formada dentro do espelho, né? Aqui é o lado de fora do espelho e aqui é o lado de dentro do espelho. Então ela é formada dentro do espelho, beleza? E ela vai ter um tamanho maior, né? Tá? Então, mais uma propriedade, né? Aqui a gente tinha antes do foco, a gente tinha sob o foco, né? E agora a gente vai ter depois do foco, né? Tá? A imagem depois de F, né? Deixa eu colocar aqui. A imagem depois de F, ela é direta, quer dizer, ela tem a mesma direção, perdão, o mesmo sentido da imagem, né? Original, do objeto original. Ela é virtual porque ela se forma dentro do espelho, não se forma fora, né? O encontro dos feixes é a projeção dos feixes dentro do espelho. E é uma imagem maior, né? Beleza? Então sempre vai ser uma imagem maior. Então tá, esse aqui é o espelho côncavo, né? Depois a gente vai ver o convexo. Tranquilo? Então é isso. Então na prática, o que está acontecendo? Vamos supor que você está... Se eu pegar aqui o meu... Se eu pegar aqui a minha vela, deixa eu tentar pegar ela de novo aqui, tá? Quando eu estou com a vela nessa posição aqui, antes do foco, vamos supor que a vela é você, né? Você está aqui e olhando para o espelho côncavo, né? À medida que você vai se aproximando do espelho, a sua imagem, você está se olhando de cabeça para baixo aqui no espelho, né? A imagem que está sendo formada aqui no espelho é de que você está de cabeça para baixo. E à medida que eu vou caminhando para perto, né? A minha imagem, né? Ela vai aumentando de tamanho, né? Ela vai aumentando de tamanho aqui no espelho. Aqui, lembrando, tá aqui embaixo é só um reflexo do que você está vendo no espelho, tá? Então você está de cabeça para baixo, aumentando de tamanho à medida que você vai se aproximando do foco, tá? E aí quando tu chega no foco, tá? Quando tu chega aqui no foco, o espelho, ele não forma imagem. Aí o que que você vai ver no espelho? Você vai ver um borrão. Você não vai ver nada no espelho, você vai ver um borrão. Depois que você passar do foco, você vai começar a ver
a sua imagem na mesma direção, né? Ou seja, você agora não está mais de cabeça para baixo, você está normal. Só que a sua imagem vai ser ampliada. Você vai ver como se fosse uma lupa, né? Como se você tivesse amplificado a imagem, tivesse dado um zoom, beleza? Então é isso que acontece. Você está aqui, você está se vendo de cabeça para baixo e pequeno. Você vai chegando aqui, você se vê de cabeça para baixo com o mesmo tamanho. Você vem aqui, você se vê de cabeça para baixo, só que maior. Aí você chega no foco, você vê um borrão. Depois do foco, você vê você na mesma direção, né? Você normal, sentado de cabeça para baixo, só que com a sua imagem ampliada, com zoom, né? Então é isso. Eu vou mandar um vídeo junto desses vídeos aqui, né? Qualquer vídeo que eu achar no YouTube aí, dos caras mostrando isso na prática, como funciona, tá? Então assistam o vídeo em conjunto com esse, tá? Para vocês entenderem. Então é isso. Próximo vídeo vai ser espelho convexo.